capítulo 1, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 20. Lê atentamente. Diz assim, o apóstolo Paulo, então, falando para aquela igreja: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. E podemos interromper aqui no verso 15 somente, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Não leremos até o verso 20, não apenas até o verso 15. Muito bem. Ontem eu vim com os netos aqui na rede de jovens e depois nós saímos para comer uma pizza. E se você quer encontrar um crente, vá onde tem pizza, feijoada, né, João? O João a Sara fez uma feijoada maravilhosa na última reunião de célula que nós tivemos na casa dele, na sexta-feira, onde tem um bom churrasco, enfim. Mas a minha neta mais velha das netas, que fez agora, na semana passada, 15 anos, a Sofia, ela é de uma percepção muito grande das realidades que a circundam. Ela é uma adolescente, 15 anos, mas ela tem um grau de maturidade assim, muito, muito grande e uma visão muito ampla em relação a todas as coisas. E sempre quando eu estou dentro do carro, isso eu faço desde que a Aninha era criança e a Vanessa também, não sei se a Aninha deve lembrar de alguns eventos, que a gente saía da igreja e eu ia fazendo gracinha dentro do carro com elas, brincando, mas falando também sobre coisas que são pertinentes à vida, à realidade. E a Sofia está numa fase assim que ela está descobrindo as informações a respeito da vida real, da vida como ela é. Ela já começa a sair daquela fase onde ela era uma criança e passa a compreender muitas coisas das agruras dos seres humanos. E aí nós comemos uma pizza lá, e depois que terminamos de comer uma pizza, eu falei, faz mais uma aí para a viagem aí, porque antes de deitar nós precisamos tomar um copinho de leite, uma bolachinha, uma pizza, e se tiver uma feijoada também, a gente manda para dentro também, né, irmãos? Porque ninguém é de ferro.
Mas enquanto eles preparavam essa pizza, ela... Exatamente. Enquanto esperávamos essa segunda pizza ficar pronta, ela, sabendo que estava falando de um avô que é pastor, e que, portanto, toda a opinião dele é eivada de uma influência das Escrituras Sagradas, mas ela também, sendo uma menina, vamos dizer assim, como eu poderia dizer, perceptiva das coisas. E aí os meninos estão lá brincando e tal, e ficou só eu e ela na mesa. Ela apoiou-se na mesa, olhou para mim e falou assim: vô, de rocha mesmo. Ou seja, esquece que você é pastor. Entenderam a mensagem, irmãos? Explica para nós esse conflito em Israel. O que ela queria? Ela queria uma resposta que não tivesse o ingrediente religioso. Muito inteligente o questionamento dela, né? Aí eu olhei para ela, pensei assim, para ser tão inteligente só podia ser minha neta mesmo, não é verdade, irmãos? Não mais disso. Eu peguei e comecei a explicar para ela, segundo a história da humanidade. Mas, irmãos, quando você vai na história da humanidade e coloca a Bíblia de lado, você vê que é a mesma coisa. Se você quiser entender bastante sobre esse conflito, depois você pode chegar na sua casa e ler o livro de Ezequiel, capítulo 35, 36 e 37, que você vai ver tudo isso lá, tudo. Benjamin Netanyahu, você vai ver sobre alguns chefes de algumas nações aqui da América do Sul que criticam Israel, se os irmãos entendem o que eu estou falando. Entende isso aí, irmãos? Você vai ver tudo isso desenhado na realidade e vai ver a consumação disso. Em 1948, falei para ela, mostrei para ela com datas. Depois, em 1967, fui transitando pela história e depois, ao final, falei, tudo isso aí está na Bíblia, mas você pode dar uma googada aí. Googada aí no Google. Então, eu peguei o meu celular na época, no momento, e abri o Google, falei, ó, tá aí para você ver o Google. Eu achei muito interessante, muito importante o questionamento dela. E aí ela olhou e tal, e com certeza que aquilo deve ter dado a ela uma luz também, não somente do ponto de vista natural, mas, sobretudo, espiritual. Isso ficou guardado lá na mente dela, e um dia ela vai ter essa curiosidade de fazer essa observação. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro desse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala que ele ora por aquela igreja de Colossos, pedindo a Deus que dê a eles uma inteligência espiritual, uma compreensão do mundo espiritual, que é mais real do que o mundo natural. Eu sempre me reporto aqui aquilo que eu sempre digo, que o apóstolo Paulo, ele tinha um conhecimento muito grande da ciência, ele era um cara versado em várias línguas, ele era um homem culto, ele conhecia a cultura grega, mas quem andou sobre as águas foi um pescador, que provavelmente mal falava o aramaico. Não que Pedro seja superior ao apóstolo Paulo, ou que Paulo seja superior ao apóstolo Pedro. Mas o que eu quero trazer à compreensão da igreja nessa manhã é que nós precisamos nos adentrar um pouco mais nas questões espirituais para perceber que muitas coisas do mundo natural estão nascendo no mundo espiritual e a gente nem percebe.
Irmãos, o Ronaldinho Gaúcho é um dos maiores craques de futebol que eu vi jogar pela televisão. Ele tem um tipo de inteligência. Mas se você colocar ele fazendo uma cirurgia de apêndice, vai ser um desastre, ou dirigindo uma carreta, ou qualquer outra atividade qualquer. Há vários saberes nessa vida. Cora Coralina fala isso. Não existe quem sabe mais ou menos, existem vários saberes. Eu me lembro quando, antes de converter, eu tocava muito violão e as pessoas falavam, nossa, mas você é muito inteligente, hein? Você nem olha no braço do violão para tocar, né? Eu falava, não, isso não é inteligência, eu não acostumei a fazer esse negócio aí, é tudo repetitivo, tudo igual, não tem muito segredo, não. E tem, irmãos, demais, muitos segredos, é claro. Só que às vezes a gente, para explicar uma coisa, a gente vai em extremos, né? Então, por exemplo, eu tenho meu irmão Adolfinho, que é um mestre no violão, que nessa igreja nós temos instrumentistas aqui da melhor qualidade, temos o Kevin ali na bateria, temos o Eltinho, essa voz tão maravilhosa dele de Nelson Gonçalves, né? E por aí vai a coisa. Temos o irmão que é mestre também no violão, enfim. Mas o que a Bíblia está falando para aquela igreja é que há também um tipo de inteligência e ela está acessível a qualquer pessoa. O Dudu, algum tempo atrás, ele até cogitou tocar violão e acho que por algum motivo ele desistiu e parece que foi até bom ele desistir, irmãos. Como violonista, ele é um ótimo pregador, na verdade, irmãos. Mas a Bíblia está falando sobre isso aí. Para que aquela igreja seja cheia de quê? De inteligência espiritual. A compreensão espiritual, ela é acessível, ela não é um dom particular. Um pescador é capaz de compreender os mistérios da existência humana. Um homem rude. E é o que Paulo está falando ali, olha, eu peço a Deus para que dê essa compreensão. Porque a partir dessa compreensão, irmãos, a nossa vida muda completamente. Os irmãos que assistiram aqui o início da reunião, quando eu falei no início da reunião sobre a trajetória da minha família aqui dentro dessa igreja, eles vão entender muito claramente o que eu estou falando. Lá no início da nossa experiência com Deus, da nossa caminhada com Deus, foi preciso que nós nos rendêssemos ao conhecimento desses mistérios espirituais, para que nós experimentássemos nos dias atuais tantas coisas assim. Qual pai que não fica orgulhoso de ver a filha num momento tão maravilhoso assim? Eu estou fazendo propaganda da Aninha, irmãos, porque afinal de contas essa propaganda é de mim, não é nem dela, sabia disso? Não, estou brincando, viu, irmãos? Mas isso alegra o coração de um pai ver isso. Mas tudo isso derivou de uma compreensão espiritual. Não foi assim de um convencimento. Eu acho que eu nunca preguei para a Aninha e nem para a Vanessa como um pastor prega. Eu vivi com elas, né? Com todas as minhas limitações, dificuldades, enfim. Mas essa compreensão nós precisamos buscar, porque senão nós incorremos naquele questionamento que o apóstolo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Ele diz, se esperamos em Cristo somente para essa vida, nós somos os mais miseráveis de todos. O apóstolo Paulo, ele nos faz abrir, expandir a nossa compreensão do mundo espiritual e saber que não termina aqui. Nós estamos dentro de uma coisa chamada
viagem, transporte. E no texto que nós lemos, um dos versículos, agora partindo já para o final dessa mensagem, que se nós entendermos esse versículo e fizermos uma reflexão nele nesses dias, isso vai mudar completamente a nossa história. O apóstolo Paulo fala assim, quando ele se refere a Jesus Cristo aqui nessa passagem, os irmãos lembram muito bem disso, que ele diz assim: pois ele nos transportou do domínio das trevas para o reino do seu Filho amado. Os irmãos lembram que nós lemos essa passagem aqui. O que isso tem a ver com a minha e com a sua vida, irmãos? Como é que está a minha e a sua visão? Quais são as nossas expectativas de vida? Eu já compartilhei isso já com o pastor Carlinhos. Há muito tempo atrás, quando eles estavam fazendo a duplicação da rodovia daqui para Uberlândia, eu estava indo para Uberlândia com um cliente meu, uma pessoa já idosa, porque tínhamos lá um encontro com um fiscal que ia fazer toda uma verificação nos livros, etc, etc, etc. E esse amigo meu tinha muita liberdade comigo, então nós saímos daqui de Araguari, eu fui dirigindo o carro, e ele reclamando da vida, falando das dificuldades que ele estava enfrentando e das incertezas que permeavam o coração dele, e ele muito irritado, muito nervoso, né? E aí, quando nós chegamos ali perto daquela estação da Stevenson, que tem ali, logo depois que desce o Britador ali, o trânsito estava impedido e nós tivemos que parar para esperar. E aquilo agravou o humor daquele muito amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito da vida dele. Ele ficou mais irritado ainda, e eu estou aqui calado no volante, e eu pensando, Deus, o que eu digo aqui nesse momento, né? Porque parece que o ambiente está fervendo aqui dentro, né? E aí eu olhei para ele, nós íamos ficar parados ali uns 15, 20 minutos, talvez mais, e falei assim, o cidadão, não falei desse jeito não, falei com muito respeito. Eu vou usar cidadão apenas como ilustração para não expor aqui a história de ninguém. Quantos anos você tem? Ele olhou para mim assustado e falou, mas por que você está perguntando isso? Eu falei, eu quero saber quantos anos você tem. Eu tenho X anos. Tinha lá seus 80 e alguma coisa na época. E aí eu perguntei para ele assim, quanto tempo que o senhor ainda vai viver? Não sei, ué. Eu tenho 3 pontos de safena, uma mamária e mais não sei o quê, etc, etc. Não sei, quem pode dizer isso? Talvez 1 ano, 2, 3 ou 5 anos. E tá bom. Veja bem, você já viveu mais de, não me lembro na época, irmão, mas era próximo disso, mais de 80 anos. E tem um espaço muito curto de vida. Você quer viver esse restinho da sua vida nessa mesma opressão, nesse mesmo inferno que você está vivendo? Que aí eu comecei a ficar bravo, irmão, esses homens pequenininhos assim é um perigo, viu? Nesse mesmo inferno que você está vivendo, você quer mudar de vida? Ele olhou para mim assustado. Falou, mas por que isso? Pode ser que eu viva 20 anos. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, se você tiver pouco tempo de vida, convém que esses poucos anos sejam de ótima qualidade. E se você tiver um tempo longo de vida, e agora eu falo com você que é jovem,
convém que esse longo tempo de vida seja da melhor qualidade. O que diferencia isso? Uma coisa chamada visão. Quando a serpente começa a conversar com a mulher no Éden, e que ela lança essa mentira original, ela diz, porque Deus sabe que no dia em que dela a comer, está se referindo ao fruto, seus olhos se abrirão. A primeira promessa para a mulher naquele momento era que os olhos da mulher fossem abertos. Mas o que nós percebemos é que aquilo trouxe cegueira para a humanidade. A tal ponto de que a Bíblia diz: ouvindo o homem a voz do Senhor que andava pelo jardim, olha só. Amados, nós precisamos de entender qual é o nosso futuro. Eu chamo isso de capital existencial. Porque o tempo é a única riqueza que nós temos e gastamos sem saber quanto ainda temos para gastar. Nós não sabemos. Eu não estou ameaçando ninguém de morte prematura aqui, amém? Mas percebam isso. Se você hoje vive um momento de angústia na sua vida, eu proponho a você que você busque uma alternativa para mudar essa história, porque quanto mais longa for a sua vida, maior vai ser seu sofrimento. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11: tudo fez Deus perfeito no seu devido tempo. Mas Ele colocou no coração do homem a eternidade. Talvez nós nunca tenhamos parado para pensar sobre isso. O que tem nos cegado? O medo, o pavor. O apóstolo Paulo fala isso dentro de um contexto de domínio do Império Romano sobre a nação de Israel. Porém, muitas vezes nós estamos sendo dominados, porque não vemos diante de nós um horizonte. Tem um pregador que diz, e eu entendo quando ele diz isso, com um certo grau de maturidade, de que todo homem sentado à mesa de um bar, se embriagando, ele está à procura de enxergar alguma coisa. Porque os horizontes vão se fechando diante de nós. E nós não vislumbramos nada de positivo, porque o nosso coração está adoecido desde o Éden. Nós estamos sendo dominados por um medo e por uma falta de esperança. Mas a Bíblia diz que o diabo veio para matar e para roubar. Mas mesmo texto diz na sequência: eu, porém, vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele diz, o apóstolo Paulo se referindo então à pessoa do Cristo, ele diz, ele nos transportou
do domínio, ou talvez a sua tradução seja império das trevas. O apóstolo Paulo está falando de uma mudança de A para B. E essa mudança nem sempre ela é tão rápida. As coisas que eu experimentei hoje nesse culto aqui, irmãos, eu com o braço assim estou parecendo o Chico da Tiana, não estou? Aquele do desenho lá. Mas percebam uma coisa, irmãos, esse processo de lá até aqui, ele durou 30 anos, mas ele aconteceu. Quando você estiver em viagem e você estiver ultrapassando um caminhão, uma carreta, lembre-se do pastor Horácio. Porque a carreta vai subindo o morro lentamente, mas ela chega. Quantos entendem o que estou falando? Essa visão nossa precisa ser alargada. Eu não preciso de uma solução para a minha segunda-feira, eu preciso de uma solução para a minha vida. Amém? Eu não preciso de uma solução para o meu casamento, eu preciso de uma solução para o meu casamento e para as minhas filhas também. E para os meus netos também. Porque nós começamos a morrer nas nossas visões. Isso acontece muitas vezes no natural, irmãos. Nós começamos a perder a visão. Depois tem que fazer catarata, depois fazer não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é uma coisa no campo natural. Mas eu preciso de enxergar. Eu não sei quantos anos o Senhor vai dar para mim, pastor Horácio. Espero que sejam muitos, amém? Diga amém, irmãos, aí, pelo amor de Deus, aí. Fiquei até inseguro agora. Mas o que eu peço a Deus é que esse tempo, seja ele curto, seja ele longo, que ele seja um tempo virtuoso, em nome de Jesus. E para isso, nós temos que entender o que a Bíblia diz. Ele nos transportou do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor, ou do seu Filho amado, conforme for a tradução. Eu quero que você fique de pé, que nós já avançamos no tempo. Irmãos, nós tivemos um tempo maravilhoso aqui, maravilhoso, desde o início dessa reunião, passando pelo momento de louvor, pela palavra que Deus nos deu, mas eu sinto o desejo também de orar pela sua vida, mas não é possível que nós o façamos individualmente, até porque nosso horário já vai e hoje as mamães têm que preparar o almoço do marido, enfim. Mas eu sinto um desejo de orar pela sua vida nessa noite, para que Deus abra a sua e a minha visão espiritual em nome de Jesus. Eu e você precisamos de enxergar um pouco além daquilo que é a nossa expectativa. Em 2011, irmãos, eu comprei um carro. Quer dizer, já comprei esse foi um deles que eu comprei. E eu escolhi a melhor versão, porque naquela época eu estava com suspeita de um diagnóstico que provavelmente eu não ia chupar manga por muito tempo. E eu falei, eu vou escolher o melhor carro, porque eu tenho que, o que eu puder, né? O melhor que eu puder, que eu tenho que aproveitar. E parece que eu já estou na marca do pênalti por aí.
Irmãos, e lá se vão 15 anos, eu creio que ainda vai mais uns 20 ou 30 aí pela frente. E eu espero que nesses 20 ou 30 anos, Deus possa alargar a minha visão e não deixar com que eu seja dominado pelo império das trevas, mas que Ele, a cada dia, me transporte para o reino do Filho amado. O império das trevas é uma relação em que o cidadão ele tem ódio pelo imperador, mas o reino é um ambiente de adoração ao rei. E nós temos um rei, e esse rei se chama Jesus. No texto que nós lemos, ele diz assim, ó: e ele vos fez idôneos para serem herdeiros junto com os santos. Há coisas maravilhosas que esperam para serem realizadas na minha e na sua vida. Mas para isso, nós precisamos deixar com que Deus nos transporte, em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós, ao final desta reunião, cumpre a nós orar pela Tua igreja, em nome de Jesus. Porque muitas vezes, ó Pai, a nossa visão se encontra ofuscada pelos problemas, pelas angústias, pelos medos, pelas ansiedades. Sem perceber, ó Deus, nós nos encontramos sob o domínio das trevas. Mas nessa manhã eu te peço em nome de Jesus que o Senhor nos abra a nossa visão, que a despeito da nossa limitação visual natural, nós possamos enxergar mais, e enxergando mais, estabelecermos não somente nessa semana, mas em todos os dias de nossa vida, uma relação de amor e adoração com esse Deus, Jesus Cristo, que nos transportou e nos redimiu, perdoando todos os nossos pecados. Repitam comigo essa oração: Senhor Jesus, eu te peço publicamente, nessa manhã, que o Senhor me livre de todo o pecado, que o Senhor fortaleça o meu espírito, abra a minha visão, e que eu possa contemplar a face do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês, dê uma semana gloriosa e abra os olhos do nosso entendimento espiritual, em nome de Jesus. Amados, Amém. Antes de nós sairmos, o pastor Eldo pede para avisar que o pré-encontro que foi realizado hoje será repetido na quarta-feira. Talvez alguém vá para o encontro, tem mais uma oportunidade, quarta-feira, pré-encontro para quem vai para o encontro. Deus abençoe a sua vida, uma semana abençoada em nome de Jesus.